Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 12. Que fala da soberania, da grandeza de Deus, né? Diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? São perguntas que Deus está fazendo. A quem o Senhor Deus consultou que pudesse esclarecê-lo, ou que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Que Deus nos abençoe nessa noite por sua palavra, amém, queridos? Eu queria gastar o tempo aqui que eu tenho para que a gente pudesse analisar e compreender, dentro dessa grandeza de Deus, dessa soberania de Deus, primeiro, a relação que nós temos com Deus. Como cada um de nós precisa conhecer o seu chamado, como cada um de nós precisa conhecer o propósito que Deus tem, e a gente cumprir esse destino proposto por Deus, para não vivermos na terra com aquela sensação que não tem completude, ou seja, você não se sente completo. Não sei se estou fazendo o que Deus quer, se é realmente isso, mas ter uma convicção. E é muito importante entender essa relação da grandeza de Deus e por que Deus nos colocou aqui, e isso começa a gente entendendo o nosso chamamento. Quando a gente olha para a história na Bíblia, sempre o plano de Deus é maior do que a nossa mente pode imaginar, do que a nossa mente pode pensar. É sempre o olhar de Deus, é uma visão muito maior. Por isso Deus, Ele nos convoca e nos chama para um plano. Quando você olha o plano da graça, por exemplo, estabelecido por Deus na nossa era, começando em Cristo Jesus, terminando em Cristo Jesus no arrebatamento. Então você olha, quando Jesus chamou, ou quando Deus convocou João Batista para esse plano, se vivia intensamente nessas regiões da Galileia, Jerusalém, ambientes religiosos de intensidade incrível, se matava por religião. E aí Deus chama um homem chamado João Batista, e João Batista, quando ele vê Jesus, e João Batista ele foi chamado exatamente para ser uma voz profética sobre a primeira vinda de Jesus. Diga comigo: João Batista foi chamado para falar da primeira vinda de Jesus. E quando ele apontou para Jesus, ele apontou o Cordeiro de Deus, ele não disse assim: olha, Jesus veio estabelecer uma nova religião em Jerusalém. Ele não disse: Jesus veio aqui somente para Galileia. João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava colocando qual era o plano de Deus. O plano de Deus é muito maior do que às vezes ao nosso redor. Ele estava dando uma conotação que o desenho de Deus sempre vai ser maior que o nosso desenho, e que Jesus veio exatamente para configurar a gente dentro do desenho de Deus, e não Deus dentro do nosso desenho. Talvez um dos maiores limites que nós enfrentamos na vida é querer trazer Deus somente para as nossas circunstâncias, achar que o mundo que nós criamos, as mentalidades que nós criamos, é onde Deus vai operar, e é só por aí que Deus vai ficar. Muito pelo contrário, Deus, Ele está te convocando para um plano a nível mundial. O plano de Deus, o desenho de Deus é o mundo. Diga assim: o plano de Deus é o mundo. Agora, você é chamado agora nessa convocação divina, e aí a gente olha depois da morte e ressurreição de Jesus, você é convocado para entender o seu chamado, para anunciar a segunda volta de Jesus. Um dia Jesus voltará, e cada
dia o mundo se confunde mais sobre isso, e a igreja às vezes fica mais aguada em relação a esse desenho tão nítido na palavra de Deus a respeito da volta de Jesus. Agora, a primeira coisa que a gente precisa compreender, que o mundo não é tão grande quanto a gente pensa que é. Por quê? Ainda que as distâncias geográficas sejam enormes, para você atravessar um continente entre as Américas, por exemplo, você sai aqui do sul do Brasil, para você ir à América do Norte, dependendo do final, do outro lado, na costa oeste, você gastaria aí entre 12 horas de voo. Mas mesmo assim, tendo dimensões continentais, geográficas, a gente não pode se prender a uma mentalidade pequena. Por quê? Porque aqui nesse texto que nós lemos e olhando de uma maneira hermenêutica na palavra de Deus, você vai notar que grande é Deus, grande é o Senhor. O mundo ele é alcançável, aleluias. Diga comigo, grande é o Senhor e o mundo é alcançável. É interessante que quando a gente olha para isso, então as promessas de Deus são realizáveis. Se Deus convocou a igreja na terra e nós fizemos parte da igreja, ou seja, essa é a nossa estação, a nossa geração, esse é o nosso tempo. Sobre nós está uma vocação, sobre nós está um destino, e o projeto de Deus então não é só ao redor da nossa casa, mas o projeto de Deus é atingir o mundo com o evangelho. E quando a gente olha para o mundo, e é um outro mundo que não é o mundo de Jesus, e aí a gente vê como o diabo trabalha, aproveitando as lacunas, muitas vezes que a igreja deixa para tocar o mundo. Não pense que o diabo tem um plano só para machucar o seu filho, a pessoa ao seu redor, ou só para desestruturar a vida moral do seu bairro. Não, o plano do inferno é também destruir o mundo, assim como o plano de Deus é tocar o mundo, conquistar o mundo, salvar o mundo. E aí a gente precisa entender isso nessa relação conosco. Por que Deus me chamou? Porque às vezes nós vamos criando mundos e mundos e mundos, vamos criando um mundinho para nós, fora da relação das profecias do Senhor. Eu lembro quando Deus começou a trazer uma palavra ao meu coração sobre a minha chamada. Quem aqui tem profecias do Senhor, palavra de Deus sobre a sua vida, faz assim? Você já notou quantas vezes Deus falou assim: eu tenho uma grande obra com você? Quem já ouviu essa palavra aí? Então, as coisas de Deus sempre são grandes. E aí Deus começou a falar comigo. Eu me converti numa cidade muito pequena, no interior do país. Eu sou gaúcho de nascimento, me converti no Mato Grosso do Sul. E aí Deus falava sobre coisas grandes, sobre Deus me levar ao redor do mundo, Deus me levar às nações ao redor do mundo. Mas dentro da possibilidade aonde eu estava, era bom, a gente chorava com as profecias, mas aí entender essa realidade, e aí eu vou entender que o maior problema que Deus tinha para concretizar as promessas na minha vida era quebrar minha mentalidade. Aquilo que foi criado em torno de mim, aquilo que eu me enraizei, aquilo que eu tornei fortaleza ao meu redor. E é interessante que quando Deus começou a me usar, primeiro Deus me levou pelo Brasil pregar o evangelho, depois aos países sul-americanos. E aí eu recebi uma passagem de uma igreja no Japão, do outro lado do mundo. E a igreja japonesa é uma igreja menor que a nossa, mas é uma igreja de um país rico. E eles me mandaram uma passagem de primeira classe. E essa passagem, o ticket da passagem custava 18 mil e quase 19 mil dólares. Gente, quando aquela passagem chegou na minha mão e eu olhei o valor, eu pensei: meu Deus, por que eles gastaram 100 mil reais numa passagem? Podia ter comprado uma passagem na econômica e me dado a diferença, porque a minha mentalidade era essa. Eu estava dentro de um lugar pequeno, mas as promessas de Deus eram para um mundo alcançável, por um desenho que Deus disse que dá para alcançar. O evangelho é para tocar as pessoas ao redor do mundo.
E eu lembro que por dias eu fiquei imaginando, olhando aquele ticket, e como aquilo era difícil para incorporar dentro da minha vida. Gastar 100 mil reais numa passagem. Depois eu fui entender, queridos, que na grandeza de Deus essas coisas não representam nada. Quando você entende a promessa de Deus sobre a sua vida, talvez a coisa mais difícil que Deus tenha para cumprir propósitos, para estabelecer você dentro da visão do propósito divino, seja quebrar a sua mentalidade. Porque as nossas mentalidades, elas se apegam com as coisas pequenas, insignificantes ao nosso redor. Hoje, passado 35 anos, nós fizemos 250 viagens internacionais ao redor do mundo. Se calcula bem baixinho que qualquer viagem dessas custa entre 2 a 3 mil dólares. Então nós gastamos aí mais de $500 milhão de passagem. Se naquele tempo, quando as profecias vieram sobre mim, Deus dissesse assim: Irineu, você vai precisar gastar mais de $500 milhão só em passagens internacionais, eu faria a conta. $500 milhão hoje dariam 3 ou 4 milhões de reais. Certamente eu diria: Deus, é impossível, está longe do meu alcance, está longe da minha possibilidade. Mas aí entra o texto que nós falamos: Deus pediu a nossa opinião, ou Deus pediu o nosso sim? Porque Ele é um Deus grande, um Deus que realiza coisas grandes. Aleluias. É interessante, querido, quando a gente olha o apóstolo Paulo, a chamada dele, é um cara que tem um ambiente religioso pequeno, cheio de ódio, de amargura, de rancor. Está dominado por aquele que foi criado dentro de ambientes religiosos, e a caminho de Damasco, respirando ares de morte. Ele tem um encontro com Jesus. Diga comigo: um encontro com Jesus. E aí Jesus muda a mentalidade de Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma experiência, ele nasce de novo. É interessante que há uma ruptura de mentalidades. Antes, naquele anseio religioso que ele tinha, ele podia matar por Deus. Mas agora que ele conhece um Deus não religioso, mas um Deus sobre todas as coisas, ele é capaz de morrer por esse Deus. Querido, toda vez que nós produzimos experiência de nascer de novo dentro de nós, e às vezes o que me assusta dentro da igreja, queridos, é que nós estamos trazendo pessoas para ambientes religiosos e não chamando eles para ter experiências e nascerem de novo. E aí atormentamos as pessoas, até doutrinariamente. Cuidado, se você não vier para Jesus, não vier para a igreja, você vai para o inferno. E aí atormentamos as pessoas com medo. Criamos as doutrinas das últimas coisas, com várias formas e tipos de pensamento. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Se o inferno não existisse hoje, se você tivesse convicção que não tivesse inferno na eternidade, você morresse e não fosse para o inferno, você estaria na igreja? Ah não, pastor, se você teve qualquer dúvida disso, você não nasceu de novo ainda. Sabe por quê? Porque o inferno não é a nossa meta. A nossa meta é uma experiência com Deus, é nascer de novo, é experimentar aquilo que é maior que o inferno, maior do que tudo que nós vemos, maior do que tudo que nós imaginamos. É uma experiência com o Criador de todas as coisas. É uma experiência com Deus, não é uma experiência de âmbito religioso. Por isso que nós nunca vamos achar palavras o suficientemente dentro da nossa linguagem para explicar a experiência de nascer de novo, porque ela muda convicções, ela muda paradigma, ela quebra pensamentos, ela começa a te liberar na grandeza que Deus é. Agora, eu fico imaginando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estudou, ele orou, ele teve experiências com Deus, mas quando ele precisou demonstrar Cristo ao mundo, quando Paulo foi colocado nas universidades, ou aproveitou as universidades de Atenas,
Ele deixou Cristo maior do que as filosofias da época. E as filosofias é um estudo que não tem parede, não tem limite. Então ele não disse que tinha um Deus pequeno, um Deus que esconde pessoas dentro de templos religiosos. Ele disse que Deus era maior que as filosofias, Deus era o Criador de todas as coisas. Aí a gente olha para os dias de hoje, queridos. A maioria dos pais hoje, quando os filhos vão para a universidade, filhos de crente quando vão para a universidade, a gente costuma dizer se desviam. Sabe por quê? Porque lá não tem fronteira de pensamento. Lá as filosofias são estudadas de qualquer assunto, sem paredes. Mas aí a gente apequenou as pessoas dentro de ambientes religiosos, que tudo não pode, que tudo é medo. E aí quando elas vão se deparar com esses ambientes, elas não têm nada para lutar contra, elas não têm nada de um Deus grande. E aí nós estamos perdendo os nossos filhos dentro das universidades para filosofias pequenas, de autoconhecimento humano. Enquanto nós deveríamos estudar mais, ter mais experiências com o Senhor, estabelecer essa grandeza de Deus dentro do nosso lar, dentro dos nossos filhos, maior do que paredes religiosas, dar condição de eles serem vencedores aonde eles colocarem os pés nesse mundo. Paulo aproveitou as universidades e deixou Jesus maior que as filosofias. Paulo aproveitou os melhores meios de transportes da época, os navios para visitar continentes e ilhas. E vou dizer mais, nos 4 navios missionários que Paulo subiu, ele não chegou em nenhum no porto, todos eles se despedaçaram no mar. E nem por isso Paulo foi esse cabeça pequena que disse: olha, nunca mais ande de navio. Não falou mal do transporte. Você já notou como nós apequenamos as pessoas ao nosso redor? Tem gente que nunca viajou de avião, não sabe a capacidade de transporte que ele tem, da velocidade. Eles dizem assim para os filhos: olha, nunca ande de avião. Avião é uma coisa ruim. Avião vai produzir isso, vai produzir aquilo. Quantas pessoas, talvez aqui sentado nesse culto, têm medo de viajar de avião, nunca andaram de avião, e tudo que receberam foi de pessoas que não andaram de avião. Instruções erradas. E às vezes nós pensamos, eu estou dando um exemplo do avião, mas nós falamos sobre Deus para as pessoas assim. Diminuímos Deus no coração das pessoas. É interessante, queridos, que quando a gente olha para esses ambientes, faz tempo uma pessoa, pouquinhos dias atrás, nós estamos vivendo um conflito agora, que é essa pandemia, né? E é interessante que cada um dá um pitaco. O cara me mandou um vídeo para mim, um cara dizendo assim: aí mano, você viu? O cara quando aplica agora a vacina, vai um monte de chips invisível na vacina, e começou, gente, e um monte de gente ainda passando aquele áudio dizendo assim: cuidado, olha o que esse cara está falando. O cara não sabia nem da própria existência dele, como ele era, estava passando uma informação científica. Aí uma pessoa disse para mim: pastor, você vai tomar vacina? Vou. Isso é uma decisão pessoal. Mas por que eu vou tomar vacina? Porque Deus não mandou eu me apequenar, ficar quieto no mundo. A minha chamada é pregar o evangelho de Jesus Cristo a todo mundo. E é muito possível que nos próximos tempos você não entre mais em outros países. Todos os anos nós temos chamada de Deus para ir em vários países ao redor do mundo. Eu não posso me apequenar. Eu vou usar tudo aquilo que é possível para mim cumprir o chamado de Deus. Não é qualquer videozinho de WhatsApp que vai me diminuir diante desse Deus grande. Deus tem condições de tocar o mundo. Diga comigo: Deus tem condições de tocar o mundo. Nós estamos vivendo na era da globalização, né? Onde tudo é muito rápido. Hoje em qualquer ilha do mundo alguém tira uma foto, poucos instantes você está vendo no seu celular.
Agora, nós precisamos entender que somos a igreja de Jesus, e não podemos nos apequenar nessa situação. Saber que há uma situação difícil, mas que Deus chamou talvez a igreja para ser a coisa mais relevante nessa estação de horror, de medo. E aí eu vejo muitos cristãos se apequenando. Deus tem poder para recriar as coisas. Deus tem poder para recriar o seu mundo. Romanos 12:2 diz assim, deixa eu nem abrir a Bíblia, eu vou ler: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aí a gente faz uma reflexão pessoal: será que eu estou cumprindo a boa, 30%, agradável, 60%, ou a perfeita vontade de Deus na minha vida? Eu estou fugindo das promessas de Deus? Eu estou fugindo do desenho de Deus? Ou estou ficando cada vez mais vivo dentro de um desenho de Deus em relação à promessa do Senhor? O mundo de Jesus não é o nosso mundo, com as nossas picuinhas, às vezes com os nossos pensamentos, às vezes ideias tóxicas e religiosas, que impedimos até de alcançar outros com o Evangelho. É triste quando alguém olha para um cristão e diz assim: eu não gostaria de ser cristão por causa da vida dele, porque se é para ser crente igual ele. É aquela pessoa que tentou diminuir Jesus. Agora é bonito quando alguém diz assim: olha, eu queria ser um cristão por causa dele, por causa do seu testemunho, desse Deus grande que ele serve, que ele nunca vê problema, que ele sempre vê que todos os desafios são capazes de ser transponíveis, viver vitorioso em Cristo Jesus. Não é aquela pessoa amargurada, negativa, que começa na primeira manhã de segunda-feira, acorda triste porque não morreu de madrugada. Não, é aquele cristão que entende que se Deus chamou para ele tocar o mundo com o Evangelho, ele vai fazer parte, mesmo dentro daquelas pouquinhas coisas que ele faz, mas ele faz parte do desenho de Deus, e o que ele faz é relevante no tocante ao desenho de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você é relevante no plano de Deus. Segundo, esse mundo que você vê, que você se encanta por ele, também não é o mundo de Jesus. Toda a armação nesse mundo, tudo aquilo que é maldade, todo esse ambiente projetado, o arquiteto de tudo isso é o diabo. E Jesus, um dia, olhando para os seus discípulos, ele aponta, eu não sei para que relação, para que desenho, mas ele diz aí: eis o príncipe do mundo, eis o príncipe desse mundo, o que governa esse mundo. Ele não está falando da criação, ele está falando do ambiente que foi arrumado para sua família não dar certo, para os seus filhos não darem certo, para sua moral não dar certo. E Jesus disse: entre eu e ele não temos nada em comum. Interessante que João 14:30, né? Jesus diz: eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada de mim. O Jesus está dizendo: entre eu e ele não tem nada. Por isso, quanto mais você amar o mundo, menos devoção você vai ter para com Deus. É muito importante a gente ter uma mentalidade, queridos, diferente. Eu lembro quando eu mudei para a América do Norte, país muito bonito visualmente, mas uma das coisas que Deus me ensinou lá não é me encantar pela América, é me encantar com o projeto de Deus, aonde Deus me leva.
Quando eu fui para a África, não olhei somente a profunda pobreza que tinha lá. Eu olhei o plano maior de Deus, que era tocar aquelas pessoas. Então, os nossos olhos têm que sair um pouco desse mundo e entrar mais dentro do plano de Deus. Ter mais devoção em relação a Deus e essa convocação que Deus faz para mim e para você. O diabo tem um plano, queridos, não é nacional, não é um plano municipal, não é um plano estadual. O diabo tem um plano mundial para destruir a moral, para destruir a família. Mas por outro lado, nós não vamos sentar num canto e ficar chorando as pitangas. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para salvar a família, para tocar a família, para abençoar a família, para abençoar seus filhos, para abençoar sua mente, para abençoar sua moral. Deus tem um plano também mundial. Por isso que o mundo de Jesus é diferente. O mundo de Jesus é implantar o reino dos céus, um reino celestial com princípios do céu. Porque Jesus, ele era diferente quando ele chegou. Olha a relação dos discípulos com as coisas. Em relação à água, os discípulos estavam numa tormenta, com medo, remando a noite toda, desespero. De repente Jesus vem caminhando sobre as águas. E aí os discípulos olham assustados e pensam que é um fantasma. Aí Jesus diz: a minha relação é diferente, porque eu sou o Criador de todas essas coisas. Eu caminho por cima, caminho por baixo, ando em todos os lugares. Eu sou o Criador. Tudo foi criado por mim, através de mim e para mim, e tudo se criou por mim. Jesus pega 5 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, e vai alimentar por volta de 15 mil pessoas. É interessante que a relação é que os discípulos têm uma relação de medo em relação ao mundo, porque a primeira coisa que eles dizem para Jesus, Jesus diz: dá de comer para essa turma aí. Eles dizem: não, o lugar é deserto. Quantas pessoas ainda não quebraram a sua mentalidade de crescer economicamente, de crescer financeiramente? Por quê? Porque a relação é: não deu certo, meu pai não deu certo, meu avô não deu certo, o lugar que eu estou não dá certo, é tudo ruim, todo mundo que colocou um comércio aqui quebrou. Deixa eu dizer uma coisa, essa é uma relação de fracassado. Deus tem uma relação diferente com você. Jesus começou a mostrar e quebrar essas mentalidades. Segunda coisa que Jesus quebrou na multiplicação dos peixes e os pães, quando ele disse: o que nós temos? Aí os discípulos disseram: nós precisamos de 200 denários, ou seja, nós precisamos de 200 diárias de serviço para comprar pão para todas essas pessoas. Aí Jesus disse: não, mas não olha o que não temos, olha o que temos. Tem 5 pãezinhos e 2 peixes, então põe o povo a sentar, porque vai ter um banquete. A relação com Deus não é o que você não tem, o que deixou de ter, mas é o que Deus te deu. Se existe uma chamada, se você está vivo, é o que você precisa para começar. E a terceira relação é mudar o foco, mudar a visão. Quando Jesus pegou aqueles 2 peixinhos e os 5 pães, ele não olhou para a dificuldade, não olhou para o mundo criado, não olhou para a economia da época, não olhou para nada disso. Ele levantou os olhos para o céu e disse: é de lá que vem tudo aquilo que quebra a mentalidade, é tudo aquilo que nos engrandece, que te tira-nos das pequenez, das incredulidades, dos medos. É olhar para o céu, é ter uma visão como o próprio Deus tem. E a gente poderia passar a noite aqui contando a relação da grandeza da mente de Jesus, transformando a água em vinho, ressuscitando, perdoando, libertando pessoas. Jesus não coube dentro da religião e não cabe até os dias de hoje. Mas é interessante
em Colossenses 2, 9 e 19, diz que Deus cabia dentro dele. Você pode chamar Deus para projetos religiosos como for, Ele não cabe dentro disso. Agora é interessante que Deus cabe dentro de você. Olha que Colossenses 1,19 diz assim: porque aprove, 2,9, perdão, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 19, capítulo 1, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por isso que eu quero dizer aqui, finalizando aqui, tentando ir para o final aqui, o Evangelho tem poder de criar e de mudar a sua história, dá um sentido maior na sua existência. Fui visitar o meu filho do meio, ele é casado com uma ministra de louvor, a Heloísa Rosa. Ele criava peixes num aquário, peixes ornamentais, e ele comprou um peixe de rios de água doce, principalmente do norte do país, e Pantanal, e era um tipo de peixe que atinge 40 quilos, vira um monstro, tamanho de um homem. Mas ele colocou num aquário, assim, talvez meio metro por meio metro por meio metro, e aquele peixe ficou muito tempo naquele aquário. Ele nunca passou desse tamanho assim, mesmo que ele tivesse potencial para ser um monstro. Ele sempre ficou nanizado, diminuído, porque o ambiente que ele estava tornou ele daquele jeito. Deixa eu dizer algo para você: você nunca será diferente das 10 pessoas ao seu redor, daqueles que um dia te discipularam, que estão te discipulando, a não ser que há uma intervenção, ou que haja uma intervenção de Deus sobrenatural para quebrar isso. Você sempre será a média daquilo que te rodeia. Se a sua média foi ir uma vez pagar o seu desencargo de consciência religiosa, e uma vez por mês, uma vez por semana na igreja, você nunca passará de um crente igrejeiro, só isso, sem compreender o plano de Deus, sem compreender a chamada. E ainda na igreja que você frequentar, você vai dar problema, porque você não vai compreender a chamada, não vai aprender a servir. Quando você não for servido o suficiente, tu sai daquele lugar e vai para o outro. Você nunca cresce, nunca vai entrar dentro daquele lugar maior que Deus projetou para você ser vencedor sobre todas as coisas. E esse é o projeto de Deus para cada um aqui essa noite. Você pode plantar um pé de carvalho num pote, ele é um monstro numa floresta, mas num pote ele não passará de uma árvorezinha assim. Deixa eu dizer uma coisa para você: a gente precisa entender a relação do nosso chamado. Deus chamou você para fazer coisas grandes. Aleluias. Esse é o tempo nessa pandemia de a gente começar a evangelizar a pessoa do lado, mas sempre pensando em atingir os confins da terra, levar o evangelho para esse mundo que está apodrecendo, esse mundo que está deteriorando. Nós precisamos levar esse evangelho que toque as pessoas, mas não um evangelho limitado. A Bíblia diz que em toda obra humana há limites, mas na palavra de Deus não há limite para Deus fazer milagres, para Deus promover. Eu vou encerrar aqui. Vou encerrar com um versículo que eu vi um crente falando, e eu gostaria de falar ele aqui, porque às vezes seja o pensamento de muita gente na área das finanças. Hebreus 13:5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque o mesmo Deus disse: nunca vos deixarei e nunca vos abandonarei. E sabe o que eu vi um crente dizendo? Não, você tem que se contentar com um prato de arroz e feijão. Deus não está falando com isso. Deus está dizendo assim: não se apegue ao amor ao dinheiro. Ou seja, dinheiro tem que ter uma relação de a gente ganhar ele, de a gente prosperar, mas ele não ser a nossa paixão.
a nossa paixão, a nossa devoção sempre tem que ser o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não está dizendo se contente com miséria, não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo se contentem com o que vocês têm. O que é que vocês têm? Tem o seguinte, que Deus nunca os abandonará, nunca Deus os deixará. Toda a promessa que Ele fará, Ele estará convosco todos os dias, pelos séculos dos séculos. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Não é para você se contentar com um ovo, um arroz com ovo. Deixa eu dizer uma coisa bem clara. Quando a sua devoção é Deus, e o seu amor não é as coisas desse mundo, mas promover o Evangelho de Jesus Cristo, então, quando você tiver sua devoção a Deus, e essa for sua maior paixão, sua maior devoção, então você pode ter 1 milhão, pode estar comendo caviar, pode estar comendo ovo com pão, tudo é felicidade, porque você entendeu a maior de todas as riquezas, que é o Senhor. Agora, quando você não entender isso, quando você não entender essa relação, em vez de ser próspero, você vai ser ambicioso. A falta de todas as coisas pode te sugar dia e noite e te afastar de um projeto maior de bênção de Deus. Quantos crentes, até você já viu o testemunho de gente dizendo assim: ah, eu larguei tudo para servir Jesus. Largou o quê? Fala para mim, largou o quê? Vocês acham que Jesus era uma coisa depreciativa? Não. Quando a gente encontrou o maior de todos os tesouros, a gente larga os tesouros maiores para seguir aquele que é maior. Quando eu encontrei Jesus, eu não encontrei um ambiente de filosofia. Porque tudo que eu tinha era nada, eu encontrei tudo nele. Fica em pé, eu quero orar com você.